a todos os nossos seguidores. Bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e, como habitual, estamos em direto tanto a partir do Facebook como a partir do nosso Instagram, e aproveito para pedir aos nossos seguidores para passarem por um lado, se estão no Facebook, para irem até o Instagram, e se estão no Instagram, para irem até ao nosso Facebook e seguir sempre aquilo que vamos publicando, as novidades que vamos dando acerca da região norte. Já temos aqui connosco o Eduardo Carvalho, aqui no Facebook. Entretanto, estamos a adicionar ao direto a partir do Instagram. Estamos só aqui num compasso de espera. Antes de continuarmos, queria só pedir desculpa aos nossos ouvintes pela demora ao iniciar esta sessão. Tivemos aqui um pequeno atraso devido a umas questões técnicas, mas entretanto já está resolvido e vamos passar para a análise dos últimos clubes da região norte que estiveram presentes nos lugares da tabela classificativa da última época. Entretanto, falta-nos analisar o defesa do Gil Vicente, do Boa Vista e também do Paços de Ferreira. Agora sim, Eduardo, olá, bem-vindo mais Olá, uma Ana. vez. Olá, Ana. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente aos apaixonados por futebol, sem polémicas. Ora, Eduardo, como eu tinha falado ainda há pouco, vamos falar aqui sobre o defesa destas três equipas da região norte e vamos começar exatamente pelo Gil Vicente. Vou só aqui referir algumas das as saídas que já estão confirmadas até agora neste clube, nomeadamente a de Ruben Ribeiro, Arthur Henrique, Léo Cordeiro, Edwin Banguera, Wellington Luís, William Soares, Ahmed Isaiah, Joel Pereira, Eric, Manuel Lopes e Lucas Mineiro. E então, queria aqui questionar-te o que é que tu pensas acerca destas saídas aqui no Gil Vicente. Sim, o Gil Vicente foi uma equipa que na época passada surpreendeu pela forma como passou da segunda divisão B, o Campeonato de Portugal, para o campeonato principal, sem que se notasse um déficit competitivo por aí além. É uma equipa que esteve à altura da exigência primodivisionária. O facto de ter Vítor Oliveira ao seu leme foi preponderante para esse campeonato tranquilo que os barcelenses acabaram por fazer. Estas saídas que referiste, há aqui algumas relevantes. Por exemplo, referir que os dois laterais esquerdos acabam por sair do plantel. Particularmente Banguera era um jogador que me parecia ter qualidade para continuar. A verdade é que ele sai para o Sporting da Covilhã e que espera uma nova oportunidade para voltar aos grandes palcos em Portugal. Também Arthur Henrique fez uma boa época, por isso acaba por ser surpreendente a saída dos dois laterais esquerdos e também os dois laterais direitos. Embora não tenhas referido, também muitas vezes não conseguimos referir todas estas entradas e saídas. Estamos a falar de um mercado em que foi muito intenso e que protagonizou várias entradas e saídas. E também aconteceu o clube deixar sair os dois laterais direitos, Fernando Fonseca, que sai para o Paços de Ferreira, e Alex Pinto, que estava, neste caso, emprestado pelo Benfica, e que acabou por sair por final de empréstimo. O facto de ter perdido a totalidade das laterais é algo que me surpreende e que acaba por lesar muito o clube.
Mas em termos de individualidades, eu creio que as mais importantes saídas são as de Kraev, o búlgaro, que regressa também após o fim do empréstimo ao Midtjylland, da Dinamarca, e é um jogador que foi uma das grandes surpresas do campeonato passado, muito importante para a época do Gil Vicente. Também Sandro Lima, que era o goleador da equipa, que também ele estava por empréstimo no clube, e ainda Ruben Ribeiro, que é para mim eventualmente a figura da parte final da época. A figura da época será Kraev, a figura da parte final dos últimos jogos da época, em que a equipa regressou depois da pandemia, inicialmente com algumas dificuldades, mas depois acaba por fazer uma boa ponta final, a última meia dúzia de jogos foi boa, muito devido a Ruben Ribeiro. Ruben Ribeiro, como sabem, um jogador que se notabilizou no Boa Vista, no Rio Ave, e que depois saiu para o Sporting. Regressou depois pela porta do Gil Vicente ao Campeonato Português e agora sai a custo zero, aparentemente, para a Liga Turca. Portanto, algumas perdas importantes do Gil Vicente, quer a nível de individualidades, quer ao nível de setores que saem integralmente e que são aqui transplantados, digamos assim. Portanto, há essa situação que o clube vai ter que ultrapassar, e também a saída do seu treinador, de Vítor Oliveira, que para mim acaba por se sobrepor eventualmente ainda mais a tudo isto que falamos. Estamos a falar do verdadeiro obreiro dessa temporada tranquila que a equipa fez e que acaba por sair. Por isso, veremos o que é que poderá tudo isto significar, como é que o Gil Vicente conseguirá dar a volta a estas saídas importantes. Ora, falamos aqui de saídas, agora também há aqui novos jogadores a entrar aqui para a equipa, nomeadamente podemos referir João Talocha, Timal, Antoine Loté, e também Leandrinho, Milan, Lucas Mineiro, Daniel Fusato, Joel Pereira, Suleiman O, Bubacar An, Kania Fujimoto, Eric, Edwin, penso que fiz aqui uma pequena confusão. Ora, agora sim, Manuel Lopes, João Vila, Romário Baldé e Léo Cordeiro. Ora, relativamente a estas entradas, pensas que vai aqui, no fundo, suprir estas faltas que vai ter e que tu falaste aqui também destes laterais? Achas que isso vai acontecer? Acho que aquilo que está a acontecer no Gil Vicente é digamos que as dores de crescimento de uma equipa que teve esta subida abrupta de 2 escalões na época passada, e isso fez com que a equipa se tivesse que preparar com vários empréstimos, e esses empréstimos no final da época raramente se conseguem renovar, e como tal a equipa ressente-se disso, tem que se refazer completamente na época seguinte, e creio que ainda faltarão aqui algumas entradas para além das que aconteceram, algumas interessantes, sim. João Talocha, lateral esquerdo, que vem naturalmente repor pelo menos uma das saídas nesse setor. Temos também a entrada de Joel Pereira, que vem do Omonia Nicosia, um jogador de quem se espera também
muito. Mais a meio campo, Lucas Mineiro, que há pouco surgiu aqui como nas saídas e nas entradas, eu percebi, houve aqui um lapso, mas quando, na preparação do programa, que fui eu que te enviei aqui essa lista e peço desculpa por esse lapso, mas Lucas Mineiro é uma contratação da equipa, que vem da Chapecoense, do Brasil, e também um médio muito interessante, que acaba por suprir a saída do William Soares. Não era um jogador não era um portento, digamos assim, mas era um titular da equipa e que também saiu, e Lucas Mineiro parece uma individualidade com todo o potencial para superar o Soares. Na baliza também temos, além da continuidade de Denis, que foi uma agradável surpresa, a entrada de Daniel Fusato, um jogador que vem emprestado pela Roma, mas já vem com algum cartel, não é daqueles jogadores que vem emprestado, mas que está nas categorias de formação e ainda se procura assumir no futebol europeu, no futebol competitivo. Não, estamos a falar de um jogador internacional pelas camadas jovens, e que poderá ter aqui uma competição muito interessante com Denis pela baliza. Há aqui depois também algumas contratações mais exóticas, jogadores que vêm do Japão, da Austrália, e que poderão ou não adaptar-se da melhor forma ao nosso campeonato. São sempre incógnitas este tipo de contratações. E na minha opinião, o Romário Baldé, o regresso de empréstimo, ele que estava já fazia parte dos quadros do clube, mas que estava emprestado ao Leixões, poderá também ser um regresso pela porta grande, um jogador que se consiga afirmar de outra forma, também pelas saídas de jogadores como Ruben Ribeiro, mas creio que ainda faltam muitos jogadores para podermos ter o Gil Vicente final nesta época. Poderá não acontecer, poderá o clube não ver necessário ou não ter capacidade para atingir determinados alvos, mas olhando para estas contratações, parece-me necessário mais qualquer coisa para se atingir o nível da época passada em determinadas posições. Noutras, até se conseguirá, no caso, por exemplo, da baliza, aumentar a qualidade disponível no plantel. Muito bem. Agora sobre o Boa Vista, nós aqui tivemos também já chegando mais ao final do mercado de transferências, acabamos por ter aqui mais nomes aqui confirmados do que em relação às nossas edições iniciais. E aqui no Boa Vista temos a saída de Carraça, Edu Machado, Cassiano, Ioaka, Lucas Tagliapietra, Elton Leite, Nuanco Obiora, Mateus, Idris Mandiang, Fabiano, Neres, Fernando Cardoso, Heriberto Tavares, Marlon e Nikola Stojakovic. O que é que te parecem estas saídas aqui no Boa Vista? Achas que vão ser faltas muito grandes, ou depois aqui quando falarmos aqui mais à frente das entradas, achas que vai estar equilibrado no fundo e contar para que a equipa consiga lugares ainda mais avançados na tabela classificativa? Sim, o Boa Vista, e falaremos já de seguida, é para mim uma das grandes surpresas deste mercado de transferências, uma equipa que conseguiu algumas contratações muito interessantes e surpreendentes, no sentido em que não seriam alvos de quem se esperasse o Boa Vista ter como acessíveis. Mas falando primeiro nas saídas, é verdade que se tem aqui alguns jogadores
que eram titulares também, como também verificávamos no Gil Vicente, aqui se calhar ainda mais no caso do Boa Vista, há aqui uma certa revolução no plantel, começando por Carraça, eventualmente a saída mais, ou uma das duas saídas mais mediáticas, ele que sai a custo zero para o Futebol Clube do Porto, ele terminava contrato com o clube e era um dos capitães. Também Elton Leite, que sai para o Benfica, e esse espera-se com um protagonismo ainda maior do que no caso de Carraça, sendo que Carraça é um jogador que pode surpreender, é um jogador que tem o perfil, como falámos anteriormente, na antevisão da época ou na análise da pré-época do Futebol Clube do Porto, é um jogador que, pelo perfil que tem, se pode superar e assumir como um bom valor do plantel do Futebol Clube do Porto, mas assim a priori Elton Leite tem mais condições para lutar com o habitual titular da sua posição, e falando aqui no caso do Benfica, com Odisseias Vlachodimos. Portanto, duas saídas relevantes. Temos também jogadores que eram habituais titulares, como Cassiano, como Lucas. Lucas nem sempre era titular, mas era um jogador que era muitas vezes lançado durante os jogos, ou fazendo aqui alguma rotatividade. Daniel Ramos, inicialmente Lito Vidigal e depois Daniel Ramos, mas era um jogador que contava para os treinadores na época passada. Idris já não tinha o destaque que noutras épocas evidenciava pela sua idade, já tem 35 anos, mas era também um dos capitães do Boa Vista. Fabiano, quem se esperava um pouco mais, ele que veio emprestado pelo Palmeiras, um jogador já com alguma experiência, e que esteve razoavelmente bem, mas que o Boa Vista acabou por encarar como um jogador que não vale a pena, se calhar, apostar numa renovação do empréstimo, porque me parece que era alguém que o Palmeiras aceitaria negociar ou por empréstimo ou a título definitivo. Uma das saídas também mais importantes para mim foi a saída de Neres, ele que vinha sendo um jogador muito importante no eixo defensivo do Boa Vista. Ele estava emprestado pelo Barra do Brasil e terminou também o empréstimo no final da época passada. Por isso, alguns jogadores daqui que constavam do 11 inicial, mas se olharmos depois às entradas, que falaremos já de seguida, acho que acaba por compensar, acho que acaba o Boa Vista por aumentar um pouco a sua qualidade média de plantel. Muito bem. Agora sim, quanto às entradas, temos aqui Regui Cannon, Adil Rami, Javi Garcia, Yanis Amak, Shidozi Awazian, Léo Jardim, Sebastián Pérez, Alejandro Gomes, Nuno Santos, Jorge Benguche, Show, Ricardo Mangas, Ángel Gomes, Nathan, Jeca e Edu Machado. Agora sim, comentando as entradas que tu aqui estavas aqui a referir. Sim, o Boa Vista, com a saída de Elton Leite, esperava-se aqui, havia alguma apreensão relativamente ao seu substituto, sendo que o Boa Vista também consta nas suas fileiras com um guarda-redes veterano, que dava todas as garantias, que é Rafael Bracali, mas que para manter, pensando num jogador que pudesse manter uma qualidade similar ou ainda superior a Elton Leite, creio que o Boa Vista foi buscar um jogador de grande qualidade, eventualmente que eu acho que pode vir a ser
ainda melhor do que Elton Leite, que é Léo Jardim, um jogador que já passou com grande sucesso pelo Rio Ave, e essa grande época que fez no Rio Ave levou à saída para o Lille de França. O Lille que agora empresta Léo Jardim por uma época, aparentemente, e que será sem dúvida um baluarte na baliza do Boa Vista. A nível do setor do eixo defensivo, o Boa Vista contrata Shirozi ao Futebol Clube do Porto, um central rápido, e ainda Adil Rami, um ex-internacional francês, um jogador que já está na curva descendente, já está numa curva acelerada descendente da sua carreira, mas que acaba por, acredito que pelo seu estatuto será titular, mas mesmo que não seja, acaba por trazer um acrescento a este balneário. Será sempre uma contratação interessante, pelo menos em termos desportivos, para uma equipa como a Boa Vista. Reggie Cannon é também uma contratação interessante para o Boa Vista. Estamos a falar de um lateral direito jovem, já internacional algumas vezes pelos Estados Unidos. Temos aqui outros jogadores aqui de quem muitos veem grande potencial, como Sebastián Pérez, como Alejandro Gomes. Estamos a falar de jogadores com cariz defensivo. Também Show, que fez uma época interessante no Belenenses, emprestado pelo Lille, e que agora é emprestado ao Boa Vista. Penso que há aqui a possibilidade do Boa Vista ficar com o seu passe a título definitivo no final da época. Também uma contratação muito interessante. Ricardo Mangas, que foi um dos melhores jogadores do Desportivo das Aves na época passada, mas a verdadeira contratação sonante, na minha opinião, no meu conhecimento do jogador, é Ángel Gomes. Estamos a falar de um jogador com dupla nacionalidade. Ele vinha fazendo carreira nos escalões jovens do Manchester United e também nas seleções de Inglaterra, mas é um jogador que também tem a nacionalidade portuguesa e que a este nível, para este Boa Vista, tem tudo para ser a grande figura, ou uma das grandes figuras, apesar também da contratação que me parece muito, muito interessante de Nuno Santos, ele que vem a priori só por empréstimo nesta fase por parte do Benfica, mas que também é um jogador muito, muito interessante. Estamos a falar aqui de uma série de jovens que o Boa Vista consegue contratar, ou a título de empréstimo ou mesmo a título definitivo, mas que podem aumentar muito o nível técnico da equipa. A contratação mais mediática, apesar de não ser o meu grande destaque, mas terei sempre que referir esta contratação, que é de veras surpreendente, é de Javi Garcia. Estamos a falar de um jogador que já foi um pilar no Benfica, já há alguns anos. Saiu pela porta grande na altura para o Manchester City, esteve também no Zenit na Rússia, já a perder algum protagonismo de uma forma crescente na sua carreira, apesar do City jogar menos do que no Zenit. Acredito que tinha um elan completamente diferente e naturalmente era mais difícil jogar nos Citizens. E agora no Betis vinha-se tendo também uma segunda opção. O meio-campo contava com jogadores como o William Carvalho, e era naturalmente uma segunda opção, mas é um jogador que poderá trazer algumas coisas ao Boa Vista. É um jogador que, pela sua agressividade,
um, tática, por vezes poderá exagerar um pouco nessa agressividade, mas é um jogador que traz algo que faz parte já do ADN do Boa Vista, essa agressividade tática, essa capacidade no jogo aéreo. Vimos recentemente um grande gol de Javi Garcia no último amigável que o Boa Vista fez nesta pré-temporada. Portanto, uma série de contratações que abrem aqui o apetite aos adeptos do clube e aos adeptos do futebol. Muito bem. E agora sim, por fim, vamos falar aqui sobre o Paços de Ferreira, nomeadamente quanto às saídas. Vou aqui referir alguns nomes e queria saber também da tua parte o que é que tu achas perante isso, se também achas que vai ser algo semelhante também ao Boa Vista e ao Gil Vicente, como falámos ainda agora. Temos a saída de Pedrinho, André Micael, Bruno Santos, Bruno Teles, Sodiq Fatai, Wilton, Gonçalo Gregório, Samuel Silveira, Paulo Ayongo, Simão Bertelli e Welton. Quanto a estes nomes, o que é que tu pensas aqui das saídas? Acho que são saídas que acabam por não desfalcar tanto a equipa em termos quantitativos. Não temos tantos titulares da época passada a saírem comparativamente com o Gil Vicente e o Boa Vista, mas há aqui algumas unidades que saem de uma forma surpreendente, a custo zero, como é o caso de Bruno Santos, ele que teve a sua melhor época da carreira e que acaba por sair para o Limassol, para o AEL de Limassol do Chipre. Também Bruno Teles, que não sendo um titular fazia sombra a Oleg, e que já em épocas anteriores era um jogador de relevo na equipa dos Castores, e também sai a custo zero, neste caso para a Académica, passando para a segunda liga. Também para a segunda liga sai André Micael, ele que é um central também já muito experiente, e que não vinha fazendo parte das opções de Pepa na época passada, por isso não tão surpreendente como as outras. Temos Pedrinho, a saída de Pedrinho para o Riga da Letónia, mais um jogador que sai a custo zero, e este sim, um jogador que era uma figura de proa nas últimas épocas no Paços de Ferreira, e é uma saída muito importante. Wilton era uma opção regular, mas nem sempre titular na equipa. Também sai a custo zero para o Brasil, para o Anápolis. O Elton, que regressa ao Vitória de Guimarães depois de empréstimo, foi um empréstimo pouco frutífero deste avançado, que outrora era uma das grandes figuras do Paços de Ferreira, mas que depois de se transferir para o Vitória, e mesmo com este empréstimo, um clube onde já tinha sido feliz, não conseguiu superar todos os obstáculos, incluindo as lesões. E depois há aqui um jogador que nunca teve espaço neste Paços de Ferreira, mas que eu conheço particularmente, de acompanhar alguns campeonatos de divisões inferiores, e é Paulo Ayongo. É um jogador que passou sem glória pelo clube, mas é um jogador muito interessante, um jogador com características físicas e técnicas que o poderiam ter levado para um outro patamar, mas acabou por não ser aposta face também à vasta concorrência que os pacientes têm tido nessa zona do terreno. Um jogador que se espera que agora no Académico de Viseu revele tudo o que havia demonstrado no Amarante,
foi figura de proa nos Amarantinos, na segunda Divisão B, neste caso Campeonato de Portugal, e que é uma saída que não acaba por não usar a equipa de sobremaneira, porque não foi uma figura que tenha tido grandes oportunidades nestas épocas, mas que não foi devidamente aproveitado. Foi um jogador que não foi devidamente aproveitado, face àquilo que me parece, o talento que me parece ter. E acho que são estes os destaques nas saídas. Estamos a falar aqui de 2 ou 3 jogadores que acabam por sair do 11 inicial diretamente para outros clubes a custo zero. Muito bem. Agora aqui nas entradas, o Paços de Ferreira vai contar com Martim Caldeirão, Jordi, Pedro Martelo, Bruno Costa, Lucas Silva, Luther Singh, João Pedro, Micael, David Soalé, Samuel Silveira, Fernando Fonseca, Rafael Gava, e penso que sejam estes algumas das entradas que vão para este clube. E aqui quanto às entradas, o que é que tu podes aqui rematar no fundo? O que me parece é que, apesar daquelas saídas importantes que realcei, o plantel consegue aumentar em termos de qualidade, tal como referi em relação ao Boa Vista. Há aqui jogadores muito interessantes, jogadores jovens com grande potencial, como o Martín Calderón, que é um jogador de quem o Real Madrid espera bastante. Não sei se algum dia terá essa oportunidade de fazer parte do plantel dos merengues, plantel principal dos merengues, mas é um jogador muito promissor no contexto do futebol jovem espanhol. Pedro Martelo, que também saiu bastante cedo de Portugal, ele teve formação no Braga e que agora regressa pela porta do Paços de Ferreira. É um jogador também muito, muito interessante. Luther Singh esteve na época passada emprestado pelo Sporting de Braga ao Moreirense, sem grande êxito, mas também um jogador que tem características técnicas, não diria tanto técnicas, mas acima de tudo físicas, que podem ajudar a equipa. Lucas Silva, também uma promessa do Flamengo, um extremo esquerdo que poderá assumir-se também como um bom valor deste Paços de Ferreira. David Soalé, que vinha sendo sempre constantemente emprestado pelas equipas com as quais tinha contrato, e agora o Paços de Ferreira consegue resgatá-lo ao Vitória de Guimarães e poderá fazer concorrência ao Oleg pelo lugar de lateral esquerdo. Não é um jogador experiente como Bruno Teles, mas tem aqui outro potencial e poderá ser também uma contratação de futuro para os pacenses. Fernando Fonseca, que esteve no Gil Vicente, emprestado pelo Futebol Clube do Porto, e que agora é contratado a título definitivo. Portanto, estamos a falar de jogadores, na sua maioria, jogadores muito, muito jovens. Esqueci também de referir Bruno Costa, que na época passada esteve cedido ao Portimonense e que, por parte do Futebol Clube do Porto, e que agora chega aos pacientes, aparentemente a título de empréstimo também. Portanto, é uma situação que não é difícil confirmar, porque vemos informações dispares em plataformas diferentes, mas aparentemente chega por empréstimo. É, no entanto, uma contratação boa também para o Paços de Ferreira. E por fim, João Pedro, que
vem também do Vitória de Guimarães, um ponta de lança que vinha marcando muitos golos na equipa B do Vitória e que, não tendo grandes oportunidades no plantel principal, opta por dar aqui um passo diferente na sua carreira e que me parece um passo acertado. Portanto, muitos jogadores jovens, e falta aqui se calhar alguma experiência, mas que também já estava no plantel, já havia alguns jogadores experientes e que se mantêm também. Por isso, uma equipa que me parece rejuvenescida e com capacidade para fazer um campeonato mais tranquilo do que na época passada, em que apenas na última jornada conseguiu garantir a permanência. Muito bem, ora, e antes de terminarmos, eu queria também que desse aqui um lamiré acerca das alterações que houve no Desportivo das Aves, embora o clube tenha sido despromovido à segunda Liga. Vamos aqui só fazer um lamiré acerca das grandes alterações que houve nesta equipa, e por isso pedia-te que comentasses aqui num breve resumo. Sim, o Desportivo das Aves tem aqui uma autêntica debandada do seu plantel. É difícil realmente mencionar todos os da equipa, mas para vermos que o Desportivo não tinha um plantel de tão baixa qualidade quanto isso. Posso referir que jogadores como Cláudio Falcão, que reforça o Farense, recém-promovido à Liga NOS, Rafael Aflalo, que foi contratado pelo Portimonense, Ruben Macedo, que passa a ser jogador dos quadros do Marítimo, também Mohammadi, que regressa ao Médio Oriente para o Al Arabi do Qatar. Uma equipa também de grande realce, de grande relevo no contexto deste país. Também Reco Silva, esse jovem promissor, é transferido para o Portimonense, acompanha Rafael Aflalo nessa saída rumo ao Algarve. Miguel Tavares, um jogador que nem sempre teve a oportunidade de mostrar o seu valor. Ele foi uma das figuras do Desportivo das Aves no título da Liga Revelação, mas que depois no plantel principal não teve grandes oportunidades. Sai agora a custo zero para o Casa Pia, que acaba por se manter na segunda Liga. Ricardo Mangas, que é contratado pelo Boa Vista, é mais uma das contratações do Boa Vista para esta época, um jogador jovem e que mostrou também qualidade no final da época dos Avenses, no final da época fatídico, mas que ainda assim teve aqui alguns lampejos de talento num outro jogador. Portanto, vários jogadores daqui que ou que não foram devidamente aproveitados, ou que pelo contexto menos positivo, não só desportivo, como também a questão financeira, a questão dos salários em atraso que o Aves teve na época passada, que se viram terem mais valor do que aquilo que foi a época do Desportivo das Aves em 2019-2020. No plantel ficam poucos jogadores destas últimas épocas. Há jogadores
que ainda é incerta a sua permanência, como o Fábio Simonek, como Diakité, como o Jailson, como o Bruno Lourenço, são jogadores que era importante conservar aqui uma pequena base. Não será possível manter uma espinha dorsal como os clubes normalmente gostam de fazer, mas pelo menos ter aqui 4, 5, 6 jogadores que possam transmitir experiência aos jovens que deverão fazer parte do plantel, na época passada, fazer parte de destaque no plantel desta próxima época, que acabará por começar em breve, porque caso contrário será muito difícil aos aventos voltar a subir à Primeira Liga nos próximos anos. É uma equipa que terá que aproveitar também da melhor forma os seus jovens de grande talento e que conquistaram esse título na Liga Revelação, para poder, com uma forma progressiva, subir patamares e apresentar uma consistência coletiva ao ponto de, na próxima época, ou pelo menos nas próximas 2 épocas, estar na segunda liga, para depois ambicionar regressar ao escalão primeiro divisionário. Veremos, mas quando este tipo de situações financeiras acontecem, acaba por dificultar muito a retoma desportiva de uma equipa, e por isso a importância deste exemplo do Aves funcionar como uma mensagem, como um exemplo a não seguir por parte de todas as outras equipas, profissionais ou não, como não se deve fazer uma gestão desportiva, e o cuidado que se deve ter também com o capital, a entrada de capital na SAD. É um tema que nós já afloramos de uma forma subtil, não é o nosso foco neste programa, mas que deve ser tido em conta, porque influencia sobremaneira o futebol. Muito bem, Eduardo. Agora sim, antes mesmo de terminarmos, uma contratação ou uma saída que te tenha surpreendido, quer pela positiva, quer pela negativa? Tens alguma que possas assim destacar agora, de repente? Relativamente a estas equipas, Relativamente às equipas que temos vindo a falar ao longo das edições. Eu acho que como equipa, como conjunto de transferências, eu acho que o Boa Vista é eventualmente a equipa mais surpreendente neste mercado de transferência. Em termos de contratações tivemos várias. Tivemos uma que não se concretizou, que não está no nosso âmbito da região norte, mas que seria uma contratação enorme para o campeonato português, que seria a Edison Cavani, e tivemos contratações de jogadores como Javi Garcia, como Ricardo Quaresma, que são muito mediáticas e que de alguma forma trazem algo, mesmo que não sejam jogadores titulares na época toda das suas equipas, trazem algo aos balneários, conseguem transmitir uma experiência, uma experiência que não pela idade, porque eu acho que a idade nem sempre diz muito da capacidade de um jogador, mesmo em transmitir maturidade aos outros, mas sim experiência competitiva de alto nível, terem passado por equipas e jogos, competições de máxima exigência, como são o caso da Liga dos Campeões, a luta pelo título nacional, e isso acho que é
um legado que acompanha os jogadores e que, se bem aproveitado, influencia sempre qualquer equipa que absorva este, estas experiências dos jogadores. Portanto, seriam estas, se calhar, os meus destaques, não em termos de jogadores, não em termos de prospecção, não como observador de jogadores, porque a esse nível há vários muito interessantes, como é o caso de Ángel Gomes no Boa Vista, como é o caso no Vitória de Guimarães, de várias contratações na senda do que da surpreendente de Marcos Edwards na época passada, de um jogador que evoluiu a um nível estratosférico. Ele passou de um estatuto completamente desconhecido a um jogador que despertou o interesse das grandes equipas da Premier League, que acabaram por não avançar para a sua contratação, mas que numa conjuntura mais favorável, numa próxima janela de transferências, não tenho dúvida que subirá de patamar ou em Portugal ou para a Inglaterra. Por isso, há aqui vários jogadores, é difícil de eleger um. Se tivesse que eleger uma equipa, em termos de contratações, seria sem dúvida o Boa Vista, porque consegue juntar jogadores jovens interessantes com contratações mediáticas também. Muito bem, Eduardo. Ora, nós ficamos por aqui. Obrigada pelos teus comentários. Nós Obrigado. terminamos nesta edição as edições que falamos sobre os clubes da região norte, sobre o mercado de transferências. Nas próximas edições já teremos outros assuntos para debater e também provavelmente o campeonato já terá começado quando fizermos a próxima edição. Em princípio assim acontecerá. Por isso, resta dizer que podem acompanhar as nossas edições anteriores tanto no nosso Facebook e no nosso Instagram, onde temos vindo a fazer os diretos, como também no nosso site em jornalreferencia.pt e no nosso canal do YouTube. Também disponibilizamos sempre os vídeos posteriores no nosso canal do YouTube. No nosso site podem encontrar outras notícias sobre a região norte sempre e por isso não deixem de acompanhar-nos e de estar desse lado na próxima edição. Obrigada por estarem aí e até à próxima edição.